da arrecadação e da aplicação de recursos nas campanhas eleitorais. Artigo 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na forma desta lei. Artigo 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Artigo 18-A. Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas. Artigo 18-B. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico. Artigo 19. Revogado. Artigo 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada, a administração financeira de sua campanha usando recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos à cota do fundo partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas, na forma estabelecida nesta lei. Artigo 21. O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada na forma do artigo 20 desta lei pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de contas. Artigo 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. Parágrafo 1º. Os bancos são obrigados a: Inciso 1º. Acatar, em até 3 dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e a cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção. Inciso 2º. Identificar, nos extratos bancários das contas correntes a que se refere o caput, o CPF ou o CNPJ do doador. Inciso 3º. Encerrar a conta bancária no final do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de direção indicado pelo partido, na forma prevista no artigo 31, e informar o fato à Justiça Eleitoral. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para prefeito e vereador em municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. Parágrafo 3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato, comprovado abuso de poder econômico. Será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado. Parágrafo 4º. Rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. Artigo 22-A. Os candidatos estão obrigados à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. Parágrafo 1º. Após o recebimento do pedido de registro da candidatura, a Justiça Eleitoral deverá fornecer em até 3 dias úteis o número de registro de CNPJ. Parágrafo 2º. Cumprido o disposto no parágrafo 1º deste artigo e no parágrafo 1º do artigo 22, ficam os candidatos autorizados a promover a arrecadação de recursos financeiros e a realizar as despesas necessárias à campanha eleitoral. Parágrafo 3º. Desde o dia 15 de maio do ano eleitoral, é facultada aos pré-candidatos a arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 23 desta lei,
mas a liberação de recursos por parte das entidades arrecadadoras fica condicionada ao registro da candidatura, e a realização de despesas de campanha deverá observar o calendário eleitoral. Parágrafo 4º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, se não for efetivado o registro da candidatura, as entidades arrecadadoras deverão devolver os valores arrecadados aos doadores. Artigo 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Inciso 1º. E inciso 2º. Revogados. Parágrafo 1º-A e parágrafo 1º-B. Revogado e vetado. Parágrafo 2º. As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido deverão ser feitas mediante recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no parágrafo 6º do artigo 28. Parágrafo 3º. A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% da quantia em excesso. Parágrafo 4º. As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta mencionada no artigo 22 desta lei por meio de: Inciso 1º. Cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos. Inciso 2º. Depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso 1º do parágrafo 1º deste artigo. Inciso 3º. Mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet, permitindo inclusive o uso de cartão de crédito, e que deverá atender aos seguintes requisitos. Alínea A. Identificação do doador. Alínea B. Emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. Inciso 4º. Instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios na internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares, que deverão atender aos seguintes requisitos. Alínea A. Cadastro prévio na Justiça Eleitoral, que estabelecerá a regulamentação para prestação de contas, fiscalização instantânea das doações, contas intermediárias, se houver, e repasses aos candidatos. Alínea B. Identificação obrigatória, com o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, de cada um dos doadores e das quantias doadas. Alínea C. Disponibilização em sítio eletrônico de lista com identificação dos doadores e das respectivas quantias doadas, a ser atualizada instantaneamente a cada nova doação. Alínea D. Emissão obrigatória de recibo para o doador, relativo a cada doação realizada, sob a responsabilidade da entidade arrecadadora, com envio imediato para a Justiça Eleitoral e para o candidato de todas as informações relativas à doação. Alínea E. Ampla ciência a candidatos e eleitores acerca das taxas administrativas a serem cobradas pela realização do serviço. Alínea F. Não incidência em quaisquer das hipóteses listadas no artigo 24 desta lei. Alínea G. Observância do calendário eleitoral, especialmente no que diz respeito ao início do período de arrecadação financeira, nos termos dispostos no parágrafo 2º do artigo 22-A desta lei. Alínea H. Observância dos dispositivos desta lei relacionados à propaganda na internet. Inciso 5º. Comercialização de bens ou serviços, ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. Parágrafo 4º.
Na prestação de contas das doações mencionadas no parágrafo 4º deste artigo, é dispensada a apresentação de recibo eleitoral, e sua comprovação deverá ser realizada por meio de documento bancário que identifique o CPF dos doadores. Parágrafo 4º. As doações realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos 3º e 4º do parágrafo 4º deste artigo devem ser informadas à Justiça Eleitoral pelos candidatos e partidos no prazo previsto no inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 28 desta lei, contado a partir do momento em que os recursos arrecadados forem depositados nas contas bancárias dos candidatos, partidos ou coligações. Parágrafo 5º. Ficam vedadas quaisquer doações em dinheiro, bem como de troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie feitas por candidato, entre o registro e a eleição, a pessoas físicas ou jurídicas. Parágrafo 6º. Na hipótese de doações realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos 3º e 4º do parágrafo 4º deste artigo, fraudes ou erros cometidos pelo doador sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coligações não ensejarão a responsabilidade destes nem a rejeição de suas contas eleitorais. Parágrafo 7º. O limite previsto no parágrafo 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000 por doador. Parágrafo 8º. Ficam autorizadas a participar das transações relativas às modalidades de doações previstas nos incisos 3º e 4º do parágrafo 4º deste artigo todas as instituições que atendam, nos termos da lei e da regulamentação expedida pelo Banco Central, aos critérios para operar arranjos de pagamento. Parágrafo 9º. As instituições financeiras e de pagamento não poderão recusar a utilização de cartões de débito e de crédito como meio de doações eleitorais de pessoas físicas. Artigo 24. É vedado, a partir do candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de: Inciso 1º. Entidade ou governo estrangeiro. Inciso 2º. Órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público. Inciso 3º. Concessionário ou permissionário de serviço público. Inciso 4º. Entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal. Inciso 5º. Entidade de utilidade pública. Inciso 6º. Entidade de classe ou sindical. Inciso 7º. Pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior. Inciso 8º. Entidades beneficentes e religiosas. Inciso 9º. Entidades esportivas. Inciso 10. Organizações não governamentais que recebam recursos públicos. Inciso 11. Organizações da sociedade civil de interesse público. Inciso 12. Vetado. Parágrafo 1º. Não se incluem nas vedações de que trata este artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos, desde que não estejam sendo beneficiadas com recursos públicos, observado o disposto no artigo 81. Parágrafo 2º e parágrafo 3º. Vetados. Parágrafo 4º. O partido ou candidato que receber recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não identificada deverá proceder à devolução dos valores recebidos ou, não sendo possível a identificação da fonte, transferi-los para a conta única do Tesouro Nacional. Artigo 24A e artigo 24B. Vetados.
Artigo 24 graus Celsius. O limite de doação previsto no parágrafo 1º do artigo 23 será apurado anualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 1º. O Tribunal Superior Eleitoral deverá consolidar as informações sobre as doações registradas até 31 de dezembro do exercício financeiro a ser apurado, considerando: Inciso 1º. As prestações de contas anuais dos partidos políticos, entregues à Justiça Eleitoral até 30 de abril do ano subsequente ao da apuração, nos termos do artigo 32 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995. Inciso 2º. As prestações de contas dos candidatos às eleições ordinárias ou suplementares que tenham ocorrido no exercício financeiro a ser apurado. Parágrafo 2º. O Tribunal Superior Eleitoral, após a consolidação das informações sobre os valores doados e apurados, encaminhá-las à Secretaria da Receita Federal do Brasil até 30 de maio do ano seguinte ao da apuração. Parágrafo 3º. A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará o cruzamento dos valores doados com os rendimentos da pessoa física e, apurando indício de excesso, comunicará o fato, até 30 de julho do ano seguinte ao da apuração, ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à aplicação da penalidade prevista no artigo 23 e de outras sanções que julgar cabíveis. Artigo 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta lei perderá o direito ao recebimento da cota do fundo partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico. Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 mês a 12 meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juiz ou tribunal competente, após 5 anos de sua apresentação. Artigo 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta lei. Inciso 1º. Confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 38 desta lei. Inciso 2º. Propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a conquistar votos. Inciso 3º. Aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral. Inciso 4º. Despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal ao serviço das candidaturas, observadas as exceções previstas no parágrafo 3º deste artigo. Inciso 5º. Correspondência e despesas postais. Inciso 6º. Despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessários às eleições. Inciso 7º. Remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais. Inciso 8º. Montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados. Inciso 9º. A realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura. Inciso 10. Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita. Inciso 11. Revogado. Inciso 12. Realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais. Inciso 13. E inciso 14. Revogados. Inciso 15.
Custos com a criação e inclusão de sítios na internet e com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com o provedor da aplicação de internet com sede e foro no país. Parágrafo 1º. São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha. Inciso 1º. Alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais, 10%. Inciso 2º. Aluguel de veículos automotores, 20%. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet. Parágrafo 3º. Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam à prestação de contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato. Alínea A. Combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha. Alínea B. Remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se refere a linha A deste parágrafo. Alínea C. Alimentação e hospedagem própria. Alínea D. Uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de 3 linhas. Artigo 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio ao candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a 1.000 FIR, não sujeitos à contabilização, desde que não reembolsados,